Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz seja com todos. Queridos, quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Neemias. Neemias, capítulo 9. E nós iremos ler o último versículo de Neemias. E já vamos adentrar no capítulo 10. E no capítulo de número 10, nós iremos ler o capítulo todo. Neemias não permite que a gente consiga fazer essa divisão nesse capítulo, então a gente segue o que o texto bíblico fala. Se não conseguirmos pregar todo, é outra história, mas eu preciso ler, porque é o texto quem manda. Amém? Então, Neemias, capítulo 9, nós iniciaremos a leitura no versículo 38, é o último versículo, e adentraremos no capítulo 10 e iremos ler todo o capítulo 10. Amém, irmãos? Todos abriram? Peço gentilmente que após a leitura das Escrituras permaneçam com as Escrituras abertas para que possamos fazer a análise do texto. Ok? Diz assim a palavra de Deus, último versículo do capítulo 9, 38, dizendo: Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes e nossos levitas e os nossos sacerdotes. Os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Racalias, e Zedequias, Sereias, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Hatus, Sebanias, Maluque, Harim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maasias, Bilgai, Semaías. Estes eram os sacerdotes. E os levitas: Jesua, filho de Azanias, Binuí, dos filhos de Hanadade, Cadimiel, e os irmãos deles, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Hanã, Mica, Reobe, Razabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Rodias, Bani e Beninu. Os chefes do povo: Parós, Paate-Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Hassum, Bezai, Harif, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Rezir, Mesesabel, Zadok, Jaduá, Pelatias, Hanã, Anaías, Oséias, Hananias, Hassub, Haloés, Pilha, Sobeque, Reum, Rasbana, Maceias, Aías, Hanã, Anã, Maluque, Harim e Baaná. O resto do povo: os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo, e todos que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres, convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, seu servo, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, de que não dariam suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos, de que, trazendo os povos da terra, no dia de sábado, qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano 7º abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, e para os pães da proposição, para a contínua oferta de manjares e para o contínuo holocausto dos sábados
e das festas da lua nova, e para as festas fixas, e para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, deitamos sorte acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, e segundo as nossas famílias, a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. E que também teríamos as primícias da nossa terra, e todas as primícias de todas as nossas árvores frutíferas, de ano em ano, à casa do Senhor. Os primogênitos dos nossos filhos e os nossos gados, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nela. As primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite traríamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra, aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos. E os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi, devem trazer ofertas do cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Amém. Feche teus olhos, irmãos, vamos orar. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque a tua palavra é viva, é eficaz. É o Senhor que tem guardado a nossa alma, é o Senhor que tem nos protegido, é o Senhor que tem trabalhado em nós. Senhor, por meio de Jesus Cristo, no poder do teu Santo Espírito, trabalha e fale aos nossos corações. Nós desejamos ardentemente te ouvir. Muda-nos, Senhor, naquilo que precisamos ser transformados. Nos orienta pela tua palavra lida. A tua palavra é o nosso norte. Eu sei que eu não posso, Senhor, como homem, alcançar o coração dos seus ouvintes, mas o Senhor pode. Transforma no poder do Santo Evangelho. É no santo nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos, a título de introdução, os irmãos vão muito bem saber e se lembrar, principalmente aqueles que têm acompanhado os sermões baseados no livro de Neemias, que nós temos duas grandes estruturas no livro de Neemias. Aliás, essas duas estruturas que dão o tom para todo o livro e para toda a narrativa que nós temos diante de nós nesse livro. Essas estruturas e esses moveres, eles são muito bem separados, muito bem colocados, de forma que nós precisamos entender da forma como o Espírito Santo tem falado por meio desse livro há milênios, porque é um livro extremamente antigo. A primeira estrutura que nós temos no livro, ou a primeira parte do livro de Neemias, é uma estrutura física. Os irmãos se lembram disso? Do capítulo 1 até o capítulo 7, nós temos uma estrutura física. Essa estrutura, ela não é apenas física, mas ela também é uma estrutura social e uma estrutura econômica. Se os irmãos se lembrarem bem do que nós pregamos e dos textos do capítulo 1 até o capítulo 7, os irmãos vão se lembrar que é uma estrutura física, especificamente, onde é narrado a reconstrução dos muros e todo o seu significado para o povo de Deus, para a nação de Israel, a soberania do Estado, a proteção, o cuidado de Deus, o retorno. Nós temos também dentro dessa estrutura, aquela estrutura econômica, porque é dito nos capítulos 4 e 5 do livro, que foi resolvido um problema que era interno do povo de Deus, onde aqueles judeus que eram mais ricos tinham tomado as posses, as terras dos irmãos mais pobres. Os irmãos se lembram disso? Mas foi um assunto que agora resolvido, a economia volta a florescer
no meio do povo de Deus. E também temos uma questão de estrutura social. Na primeira parte do livro, onde, após a conclusão do muro, todos os homens da nação de Israel voltam para suas casas e, no primeiro dia, pela manhã, já voltam aos seus trabalhos normativos. Então, a sociedade volta a funcionar. O templo já está erigido novamente. Então, tanto os sacerdotes, como os levitas, como os porteiros, e todos aqueles que precisam e foram destacados por causa da tribo de Levi, retornam aos seus trabalhos no templo do Senhor. A sociedade, a vida social, voltou à tona. Mas a partir do capítulo 7, nós temos uma segunda estrutura. E agora ela é uma estrutura espiritual. Primeira parte, estrutura física. Mas a segunda parte, no livro de Neemias, a partir do capítulo 8, começa a ser narrado uma estrutura de um mover, de uma ação espiritual sobre toda a nação. Não é sobre um indivíduo em específico, mas sobre todo o povo de Deus em Jerusalém. E essa estrutura espiritual, ela é tão real porque deu-se início por causa da leitura da palavra de Deus para os judeus, o entendimento da palavra de Deus, e eles começam agora a viver um mover de avivamento na nação. E desde que nós iniciamos a pregação dessa segunda parte do livro de Neemias, todo o contexto, o centro da narrativa dos textos bíblicos está nesse mover, dessa estrutura espiritual, a partir desse avivamento que Deus enviou, fazendo com que toda a nação tivesse um coração quebrantado e se voltassem ao Senhor. Eu quero chamar hoje a atenção dos irmãos, nessa narrativa nossa, que precisamos entender que a base desse avivamento, dessa estrutura espiritual da parte de Deus para o seu povo, ela está baseada em três pilares. Em três pilares. O texto nos mostra isso. E isso precisa ser muito bem compreendido para entendermos aquilo que o Espírito Santo nos fala por meio da sua palavra. O fundamento desse avivamento espiritual que está acontecendo a partir do capítulo 8 está se assegurado, sustentado em três pilares principais. Primeiro pilar, aqui eu estou a nível de introdução ainda, tá, irmãos? Primeiro pilar, o pilar da doutrina das Sagradas Escrituras. Como é que esse avivamento veio da parte de Deus? Quando a palavra de Deus foi aberta diante de toda a nação, e ela foi lida diante da nação, e ela foi explicada, exposta diante da nação. Não existe avivamento sem doutrina. Não existe avivamento sem a exposição das Sagradas Escrituras. Pode haver moveres, não nos importa, se não for baseado nas Sagradas Escrituras, não vem de Deus. É isso que Neemias está nos mostrando, num primeiro momento, nesse primeiro pilar. Segundo pilar desse mover sobrenatural enviado da parte de Deus para o povo. Primeiro, doutrina. Segundo, experiências espirituais do crente. A doutrina não mata. O conhecimento das Escrituras não mata. A doutrina não deixa o crente gelado. Isso é lorota de quem não conhece Bíblia. A doutrina aquece o coração e faz termos as maiores experiências com Deus quando passamos a conhecer o verdadeiro Deus da Bíblia, o qual é, diga-se de passagem, o único Deus. Não há Deus fora do cristianismo. Estou sendo ortodoxo ao afirmar isso.
Não há Deus fora do cristianismo. Agora, notem comigo, os irmãos, principalmente que têm acompanhado essas leituras, que quando nós nos referimos a essas experiências espirituais nesse avivamento, nada tem a ver com os excessos, com os barulhos, com os pulos, com as profecias, com o cai-cai, com dente de ouro, com graveto de ouro e com todas essas, me desculpem, bobagens que nós temos visto nos últimos 50 anos da história da igreja. As experiências pessoais bíblicas desses irmãos constavam de consciência do pecado deles, choro pelo pecado, está tudo no texto do capítulo 8. Choro pelo pecado, capítulo 9 também. A alegria de terem sido perdoados e amados por Deus, e um realinhamento das vidas para com Deus. Perceberam aonde precisavam realinhar as suas vidas e se realinharam com Deus. Isso foram as experiências pessoais que o povo de Deus teve no avivamento que Deus mandou. Não foi uma bagunça. Não foi gritaria. Não foi pulo. Não foi giro. Não foi arrepio. Foi consciência. Tristeza pelo pecado. Alegria pelo perdão. E realinharam suas vidas para com Deus. São pilares do avivamento que nós vimos até um momento. Até o versículo de número 37, pregado no último sermão em Neemias. Terceiro pilar, que sustenta o avivamento enviado por Deus sobre toda a nação. Primeiro, doutrina. Segundo pilar, experiências espirituais do crente com Deus. Terceiro, a prática da fé. O que é a prática da fé? Passei por um mover de Deus. Deus enviou dos céus o seu avivamento. O que acontece agora? E é sobre isso que eu quero pregar com os irmãos nessa noite. O que vem depois do avivamento? Quais as atitudes a serem tomadas na prática depois de momentos sobrenaturais, espirituais, amáveis, singulares com Deus? O que vem depois? E é justamente sobre isso que o último versículo do capítulo 9 e todo o capítulo 10 está falando. Sobre atitudes, é a prática, atitudes tomadas após o avivamento. Quais foram os comportamentos? O que mudou na prática? Porque os dois primeiros pilares do avivamento nós já falamos. Os dois pilares nós conseguimos ver tanto no capítulo 8, como no capítulo 9. A doutrina sendo exposta ao público, ao povo, aos crentes em Deus. Ouvimos e vimos eles tendo experiências com Deus, de choro, de confissão, de oração. E o que vem depois disso? A prática. No popular é, o que fazer a partir de agora? O que fazer? E é justamente sobre isso, então, que eu quero conversar com os irmãos. E tirar lições importantíssimas para a nossa fé, para o nosso conhecimento, na perspectiva, evidentemente, do texto lido. Amém, queridos? E já sem demora, primeiro lugar, primeira lição. Atitudes concretas após o mover de Deus. Atitudes concretas após o mover de Deus. Leiam comigo, por gentileza, somente o versículo de número 38, o último versículo do capítulo 9. Vamos ler só a primeira parte. Olha o que é dito. Verso 38. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos.
atitude. Atitude concreta após o avivamento. Perceba como se inicia o texto. O início é fundamental para todo o capítulo 10. Por causa de tudo isto. Por causa de tudo isso, o quê? De tudo o que Deus tem feito. De todo o mover no nosso coração. De todo o mover sobrenatural de Deus no nosso meio. Depois de todo o quebrantamento. Em suma, todo o quebrantamento que Deus estava trazendo ao coração dos judeus, dos crentes desse período da história, assim como todo o avivamento que Deus estava causando no meio de toda a nação de Israel, fez com que eles tomassem atitudes, fez com que eles tivessem diante de si uma compreensão que precisavam de atitudes, de ações. E a atitude que o povo de Deus tomou num primeiro momento era: precisamos regular uma aliança, e agora prestem atenção, uma aliança nossa para com Deus. Precisamos fazer isso regulamentado. Precisamos escrever isso. Precisamos colocar cláusulas. Não confundam com o pacto, a aliança que Deus fez com os homens. Principalmente e claramente visto de forma mais complexa em Abraão em diante. Não é dessa aliança. A aliança que Deus fez com os homens, ela já está estabelecida, já está feita, Cristo já veio, estamos seguros nessa aliança. Não é disso que eles estão falando. A aliança aqui é o contrário, é a aliança dos homens para com Deus. Dessa nação, desse público, desses irmãos, para com Deus. Não é a mesma aliança de Abraão, Isaac e Jacó. Esquece isso. Não está em pauta isso aqui. Mas é aquilo que eles estão fazendo, uma atitude que eles estão tomando após o mover de Deus. E o texto claramente diz no versículo 38, estabeleceremos uma aliança fiel e a escreveremos, tome nota. Isso se tornará um documento. E aqui já nos mostra algumas informações importantíssimas. Importantíssimas para a fé cristã. Queridos, o verdadeiro evangelho gera atitudes concretas no crente. Quando eles tiveram experiências com Deus, verdadeiras, fidedignas, bíblicas, e isso gerou atitudes reais, concretas. Precisamos fazer uma aliança. A fé verdadeira gera atitudes concretas no crente. Essa verdadeira fé, entendam aqui, não como uma fé individual, mas o conjunto de doutrinas, informações e estatutos da palavra de Deus que nós chamamos de a fé cristã. O que é a fé cristã? Todas as informações que temos nesse livro. A fé genuína, a fé verdadeira, gera no crente ações e atitudes concretas. Da mesma forma que saímos da Bíblia, agora vamos para o individual. A verdadeira espiritualidade do crente traz consequências reais no dia a dia do cristão. Consequências reais. É extremamente sério o que está acontecendo aqui. Em suma, colocando isso num exemplo prático, Deus derramou, alguém pode dizer, um crente pode dizer, no último culto, Deus derramou do seu poder. Não é assim que os crentes falam? Do qual nós fazemos parte? Deus derramou da sua glória. É um pouco perigoso falar isso, mas é o que geralmente se explicam aí por aí. Deus falou ao meu coração. Deus entrou
com um braço forte na minha causa, ok, e no outro dia, tu continua o mesmo. Que avivamento é esse? Verdadeiro avivamento gera atitudes concretas na vida do crente, da mesma forma que a verdadeira espiritualidade traz consequências reais para o indivíduo. Imediatamente após todo o momento de avivamento, tomar uma atitude, faremos uma aliança com Deus. Atitudes. E a grande questão é que todo crente, quando confrontado pelas Sagradas Escrituras, individualmente, sabe as atitudes que devem tomar ao lê-las. Sabe aonde precisam se converter, aonde precisam melhorar, aonde precisam se arrepender dos seus pecados, quais as ações tomarem, qual a posição tomar depois de ler as Sagradas Escrituras. Porque isso é o verdadeiro Evangelho. O Evangelho não é contemplativo. Oh, que lindo esse salmo, que coisa gloriosa, até chorei. Isso não muda. O Evangelho não é filosofia. Veja bem, de acordo com os filósofos estoicos, quando Davi escreveu, isso não é cristianismo. Cristianismo é eu ler, entender, aplicar e tomar decisões por meio de Cristo. Isso é cristianismo. É fazermos uma aliança com Deus. É evidente que jamais superior à aliança que Ele fez conosco. Mas fazer votos, se os irmãos me entendem, tomar decisões de mudança por causa do Evangelho. No texto diante de nós, cada um sabe aonde precisa mudar, sabe do seu comportamento, sabe das atitudes que precisam tomar, mas no texto, eles estão escrevendo e fazendo, estabelecendo, diz o texto, versículo 38, uma aliança fiel com Deus. Eles estão fazendo uma aliança. Agora, precisamos analisar o que o texto nos diz a respeito da base e do alicerce dessa aliança que eles estão fazendo. Essa aliança não foi feita a partir da perspectiva do coração deles. Olha, eu acho que isso é legal, eu acho que Deus gosta disso, portanto, coloca aí, escreve aí que na aliança que a gente vai fazer com Deus, a gente vai fazer um teatro no meio do culto. Dança profética. Ou a gente vai passar a entender dessa forma, daquela forma. Não! Essa aliança foi pautada por parâmetros. E eu quero rapidamente passar por esses parâmetros com os irmãos. Primeiro, os princípios dessa aliança tiveram início com a palavra de Deus. A aliança que eles fizeram com Deus teve início, princípio, com a palavra de Deus. Por favor, abram no capítulo 8. Neemias, capítulo 8, verso 1. Percebam a importância da palavra de Deus na aliança. Essa aliança é uma aliança de compromisso, de comprometimento, de obediência a Deus que eles estão fazendo, uma aliança fiel a Deus. Olha o versículo 1, e chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, estavam todos espalhados, não estavam todos em Jerusalém. Todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, amigo íntimo de Neemias, homem de Deus, sacerdote, o escriba, que lhe trouxesse o livro da lei de Moisés. Isso é a Bíblia. Era o que se havia de Bíblia naquele momento, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Avivamento, atitudes cristãs, atitudes que precisam ser tomadas após o avivamento, necessariamente tem que ter início com a palavra de Deus. Nos traga a lei, leia para nós, nos ensine, nos oriente. Eles sabem que não há relacionamento com Deus sem a palavra de Deus. Ainda no capítulo 8, por favor,
Olhem o versículo 13. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Primeiro dia, leitura. Segundo dia, leitura. A gente precisa se atentar. Precisamos compreender melhor. Vamos para o versículo de número 18 do capítulo 8. Continua. Tudo tem início na palavra de Deus. Versículo 18 do capítulo 8. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Não foi de qualquer jeito. A aliança que eles fizeram com Deus teve início com a palavra de Deus. Isso é um destaque importante. Um segundo destaque sobre essa aliança que eles estavam fazendo com Deus. Quais eram as cláusulas que deveriam ser escritas nessa aliança? Porque é o que diz o versículo 38. Eles estabeleceram uma aliança fiel e a escreveram. Tem cláusulas, capítulos. Quais são as cláusulas e os limites que delinearam a aliança? A palavra de Deus. Capítulo 10. Vamos no versículo, por favor, de número 29. Capítulo 10, que nós lemos, versículo 29. Olha o que é dito. Firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres, convieram, numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. As cláusulas da aliança, os limites da aliança, até onde a gente vai, até onde não podemos ultrapassar. Qual é o limite da fronteira? A palavra de Deus. Eles estabeleceram, no versículo 29, que eles iriam andar, está aqui no texto, andar, cláusulas, andar na lei de Deus. Segundo, guardar a lei de Deus. Terceiro, cumprir os mandamentos, os juízos e os estatutos. Você acha que isso é fácil? Vou só explicar a diferença. Os mandamentos, o decálogo, os 10 mandamentos. Já não é tão simples assim. Mas a gente vai andar nisso, nós vamos guardar isso, e nós vamos cumprir isso. Segundo, os juízos. Aqui já é difícil. Porque o ser humano, natural, isso é natural do ser humano, tem a tendência de olhar para o outro ser humano a partir da sua própria perspectiva. E isso faz com que, às vezes, a gente ache que o Senhor Deus está passando dos limites. Vou explicar um pouquinho o que é que o povo está fazendo aqui. Está no texto. Andar, guardar e cumprir os mandamentos, decálogo, juízos. Uma mulher ou um homem pecou. O que a lei de Moisés fala? Morte. Quem mata? Vocês. Como? Apedrejamento. Cumpra. Mas, Senhor, será que tem necessidade? Eu? É. É na cabeça, a pedra. Fácil de entender, difícil de engolir, eu sei disso. A aliança falava que eu tinha que andar, guardar e cumprir os juízos que já estavam estabelecidos na lei de Moisés. Você acha que isso é fácil? Com todo respeito, é um judeu, nem conheço. Então, mas ele se achou pecaminoso com um tipo de pecado que eu determinei a morte, diz o Senhor.
Mas não sou eu que vou matar. É vocês. Entendem que às vezes lendo parece mais bonito do que realmente é? E a coragem para fazer isso? Porque a gente é povo de Deus, irmãos. Não vem com essa ideia de que para nós é fácil matar. Não é, graças a Deus. Graças a Deus. Não é mesmo. Mas existe uma lei. Então por que eu faço isso? Porque eu amo mais a Deus do que essa pessoa. Isso é aliança. Isso é ortodoxia. E os estatutos, todas as outras regras que saem, são manifestas a partir dos 10 mandamentos, todas as regras de Êxodo, de Levítico e assim por diante. Então, aonde estão as cláusulas da aliança? Na palavra de Deus. Terceiro, destaque importantíssimo do que sustentava essa aliança que eles estavam escrevendo. O início é com a palavra de Deus, os limites e as cláusulas é a palavra de Deus. Em terceiro, quando foi que essa aliança saiu do papel e se tornou real? Quando deixou de ser uma ideia entre o povo de Deus, teórica, e se tornou prática? Quando o povo de Deus parou de só ter sentimentos a respeito do que deveria ser feito e fizeram, e tomaram atitudes. É exatamente o versículo 38. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel. Aqui é o pensamento, aqui é o campo das ideias, como tem que ser, a partir do que, quais são os limites, quais são as cláusulas. Encontramos as cláusulas, encontramos limites, tudo deu início na palavra de Deus. Agora escreve. As coisas precisam sair do papel, irmãos. Sabe por quê? Porque senão tudo isso que eles tinham vivido, no dia seguinte, seria apenas memória. Seria apenas memória. Você lembra daquele culto? Você lembra quando Deus fez isso de forma gloriosa, mas não houve atitudes depois? Tudo não passa de lembranças. E a nossa vida cristã é um museu, porque a gente só vive das glórias do passado. Lembra daquele culto? Lembra daquela palavra? Lembra daquele pastor maravilhoso, que agora já está com o Senhor? Lembra daquele irmão? Não, eu lembro. Mas o que mudou? Além de uma nostalgia que ficou presa somente aos irmãos que estavam presentes, e que a graça de Deus não pôde ir para outras gerações, porque nada foi feito. Nada foi feito. Então só ficou como uma lembrança. E aí, quando eu me encontro com aquele irmão que estava comigo naquele dia, a gente fala daquilo e tem uma nostalgia gostosa, uma lembrança gostosa, e aí chega um jovem de 20 anos e fala: do que é que vocês estão falando? Ah, você não sabe. Você não é desse tempo. Pois é, mas o que vocês fizeram para que essa graça chegasse até a minha geração? Nada. Aí é difícil cobrar jovem também, né? Quando a gente pega o jovem, coloca, insere ele no meio do cristianismo e fala: tó, se vira. Não, tem uma historicidade esse negócio aqui. Isso aqui tem uma historicidade, isso aqui tem um tantão de coisas que ele precisa saber. Qual era a preocupação de Deus no Antigo Testamento? Ah, peraí, vocês estão passando no Jordão? Pera. Estou parando a água, pega em 12 pedras, coloca no meio do Jordão, constrói um altar, deixa aí essas pedras. Para quê, Deus? Para que quando os seus filhos crescerem, vocês tragam eles até o Jordão e falem tudo o que eu fiz por vocês. Josué capítulo 5 está escrito isso. Não é só o momento. As atitudes após o avivamento vão marcar e delinear o nosso futuro e a nossa história. A primeira lição importantíssima que Neemias está nos trazendo aqui é que após um momento gracioso com Deus, pode ser individual, pode ser comunitário, onde Deus estava agindo naquela igreja local, e isso precisa ser tomado decisões
para que nunca se perca o que Deus fez. Ai de nós, se homens de Deus não tivessem escrito isso daqui para nós, nós não conheceríamos Deus. Percebem? A verdadeira fé, a verdadeira espiritualidade traz consequências reais, atitudes concretas na vida do crente individual e no meio da igreja de Deus, da nação de Israel e hoje no meio da igreja. Segundo lugar, creio que é ponto pacífico esse. Em segundo lugar, a liderança da igreja ou do povo de Deus no Antigo Testamento tem que ser o exemplo no meio do mover de Deus. A liderança da igreja tem que ser o exemplo no meio do mover de Deus. Percebam que após eles escreverem, eles precisam selar, precisam assinar. Está aí no texto. Final do versículo, início do versículo 1. Os que selaram foram, eles precisam assinar. A liderança tem que estar ativa, consciente das coisas que estão acontecendo, a seriedade do momento, não levar na brincadeira, porque é algo extremamente sério, o mover de Deus. Para onde é que Deus está nos levando? Era o que eles se perguntavam o tempo todo, o que é que está acontecendo? E Deus faz isso em igrejas locais. Para onde Deus está nos levando? E a liderança precisa estar atinada, para o povo também não ficar perdido. Porque muita coisa chega primeiro na liderança, é óbvio. Isso é normal, qualquer grupo, qualquer organização. Situações, complicações, pessoas falando, dando ideias, geralmente vem. Então, a liderança precisa estar atinada. Quem foi o primeiro a assinar? Neemias, o governador de Judá. Os que selaram foram, em primeiro lugar, Neemias, o governador, filho de Racalias e Zedequias. Neemias foi o primeiro. E aqui vai seguir uma listagem, esses nomes, uma listagem da estrutura da liderança hierárquica, não tem problema nenhum isso, do mais alto ao mais simples. Olha a estrutura. Primeiro, Neemias, ele é o governador de toda Judá. Aí fala assim, filho de Racalias, né? E começa aí, o Zedequias. De Zedequias, pega o versículo 2, e a gente vai até o versículo de número 8. Quem assinou? Os sacerdotes da época. Versículo 8. Estes eram os sacerdotes. Sabe o que é isso? A liderança no mesmo empenho, na mesma visão, na mesma compreensão. Não era cadeirada, xingo, indireta. Não. Esse é o caminho. A gente está entendendo o que Deus está fazendo. Nós entendemos. Foram sacerdotes. Versículo 9, até o versículo 13, diz, e os levitas, e começa uma sucessão de nome dos levitas, de uma forma muito simples, muito rasa. Os levitas são os auxiliares dos sacerdotes, são os terceiros, na ordem hierárquica. Estão assinando, não escreveram? Não determinaram? Estamos assinando, nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos ter essa aliança com Deus, nós vamos amar a santidade, nós vamos ter que ser povo de Deus. Estou colocando o meu nome aqui. Naquela época o nome valia muita coisa. E tem que valer hoje, irmãos. Se tem uma coisa que tem que ter valor, é o nosso nome. Eu estou assinando isso aqui. Em quarto lugar, versículo de número 14. Os chefes do povo. E vai até o versículo 27. Esses chefes do povo, ou chefes de família, algumas traduções dizem aí, chefes de família, não está falando do pai necessariamente, do pai daquela família nuclear, que mora dentro daquela casa. Está falando do patriarca mesmo, daquela família. Eu sou o patriarca, tenho 3 filhos homens, cada um casado, eu sou o patriarca. Está falando, eles estão assinando. Se eles assinam, eles estão assinando em nome dos filhos também. Porque patriarcado, nesse momento da história, é muito sério. E os homens falaram assim, vamos assinar esse negócio. Chega de brincadeira.
Chega de empurrar a espiritualidade com a barriga. Olha o mover de Deus no nosso meio, olha o que Ele fez, olha como Ele restaurou, quebrantou o nosso coração, nos mostrou o nosso pecado, perdoou os nossos pecados, trouxe alegria aos nossos corações. Precisamos fazer essa aliança com Deus. Por último, versículo 28, o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo, mas os sacerdotes já não tinham assinado, são os mais da hierarquia mais simples aqui, tá, irmãos? Aqueles que eram se fosse hoje, numa empresa, sabe quando sua função é, eu sou o júnior? Eu não estou brincando, é exatamente isso. São os mais simples ali. Então, o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo, e todos os que tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, assinaram. Aqui está falando do quê? Da parte leiga. Os leigos. Começa com Neemias, termina com os leigos, mas todos fizeram aliança com Deus. Todos. Mas evidentemente que isso parte da liderança. Eles só assinaram algo que a liderança compôs, que a liderança escreveu, que sabe as cláusulas que deveria estar escrito. E agora todo o povo, se sentindo confortável, vendo que estava no texto bíblico, assinaram. Todo o povo tomou uma atitude após o avivamento. Uma vida com Deus, um momento com Deus. Todo o povo. Em terceiro lugar, qual a atitude após o avivamento? Já falamos. Atitudes concretas. Segundo lugar, a liderança precisa estar envolvida e sendo exemplo. Terceiro lugar, a consagração a Deus. A consagração a Deus. Essa aliança tinha como pressuposto a consagração a Deus. Ainda, por favor, no versículo de número 28, diz assim: o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo, e agora vem aqui o que é importante para nós nessa terceira lição. E todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus. Pressuposto da aliança que eles fizeram, precisamos, como nação, como indivíduos, nos consagrar a Deus. Sacerdotes eram judeus, levitas, judeus, os pais, as filhas, já faziam parte ali dos judeus, mas aqui entram os estrangeiros, e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras, que estavam morando em Jerusalém, se converteram ao Deus vivo, e passaram a crer na lei de Deus. Esses podem, e os outros não. A questão aqui é que eles estão partindo do pressuposto de que tudo aquilo que a nação, que os homens, que a liderança sabiam que iria atrapalhar, iria servir de pedra de tropeço para a consagração deles para com Deus, tira fora. A gente está começando agora, a gente não tem muita maturidade ainda. Isso é humildade. Se eu sei que algo vai me servir de pedra de tropeço, vai me levar a fracassar, vai me levar ao pecado, tira fora. E o que eles precisaram fazer? Tira os estrangeiros daqui que não amam a nosso Deus, porque o nosso povo já caiu com eles. Eles trouxeram o paganismo para dentro de Israel, e quando a gente se viu, o nosso povo estava levantando altares para esses deuses estranhos. Nós já caímos nesse erro. Tira fora. O texto não está se referindo, em nome de Jesus, não interpretem isso como uma questão racial. Ah, os judeus são melhores, o resto... Não! A questão não é racial, a questão é teológica. Eles não servem o mesmo Deus. Vamos levar ao pecado. E a verdade seja dita, fala um ímpio
que te levou para mais próximo de Deus? Não posso, agora não é o momento. Tira todo mundo. Ô Neemias, você sabe que eu sou um amorreu ali, mas não tenho nada com aqueles deuses. O Senhor me salvou. Então tá bom, fica aqui. Porque a questão é teológica, não é racial. Você se lembra de Ruth? Ruth era gentil. Uma gentia, né? Uma gentia. Mas ela se converteu ao Deus da sua sogra, Noemi. Quando seu marido morreu e Noemi voltou para Israel, ela foi junto. O seu Deus será o meu Deus. Foi aceita. Foi atrás e ainda casou com Boaz. Rápido ainda. Casou com Boaz. E Boaz aceitou. Porque ela tinha agora a mesma visão teológica, a mesma fé, a mesma compreensão de Deus, então ela é aceita. Quem se tornou Ruth? Ruth deu um filho a Boaz, de nome Obed. Obed cresceu, teve um filho, chamado Jessé. Jessé teve um filho chamado Davi. Ruth, uma gentia, foi bisavó do rei Davi. A questão não é racial, a questão é teológica. A questão é teológica. E um dos pressupostos da aliança é: precisamos nos consagrar a Deus. Só vai ficar aqui aqueles que abriram mão dos outros povos e estão conosco. Isso é uma lição importantíssima. Eu sei que nesse negócio eu caio. Tira fora. Jesus fala isso: se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o. Se a tua mão direita, arranca. Por enquanto você não tem capacidade para brigar com isso aí, não. Tira isso fora. Eles já estavam fazendo. Irmãos, o que é que te atrapalha na sua vida com Deus? O que é o embaraço? Tira fora. Se consagre a Deus. Isso são atitudes após Deus falar com a gente. Tira fora, arranca fora. O texto é claro em dizer isso. Quarto lugar, porque o tempo não é o nosso amigo. Em quarto lugar, observância à palavra de Deus. Uma observância minuciosa à palavra de Deus. Esse é um outro pressuposto da aliança que eles estão fazendo com Deus no versículo 38 do capítulo 9. Essa aliança, ela preza pela observância minuciosa da palavra de Deus, versículo 29. Firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres, convieram, numa imprecação. Sabe o que é isso? Vai ser assim. Nós vamos observar. É numa imprecação e num juramento. Eles estão colocando a sua honra nisso. Estão colocando a sua palavra nisso. Estão colocando o seu caráter nisso. Do quê? Que nós vamos andar na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam com todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Uma observância minuciosa para com a palavra de Deus. Na prática, o que é que eles estão dizendo? Nós estamos colocando a nossa honra e o nosso caráter nisso. Nós não vamos apenas ler a Bíblia. Nós vamos aplicar a Bíblia. Não é só ler e encher a mente de conhecimento sadio. É andar nela. É cumpri-la. É ser transformado pela palavra. É ser transformada pelo poder de Deus, pela informação das Escrituras. E seremos minuciosos em cumprir os mandamentos, os juízos e os estatutos. Observância. Observância minuciosa da palavra de Deus. Pressuposto da aliança que eles estão fazendo. Olha as atitudes que eles estão tomando.
Atitudes seríssimas de vida, de caráter, de honra. Uma próxima lição. A aliança previa, versículo 30, a aliança previa a pureza. Isso aqui eu sei que vai dar pau. Vai dar briga. Isso aqui é o que crentes fazem. Não sou eu falando, são crentes. A aliança que eles faziam, que eles estavam estabelecendo, previa a pureza das gerações futuras. Previa a pureza dos seus filhos, dos seus netos, de todas as outras gerações. Olha o que o texto diz no versículo 30. Nessa aliança que vamos estabelecer, nós não daremos as filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos. Deixa eu só fazer uma perguntinha, você não precisa responder, mas é que eu já vi muito isso na vida cristã. Que história é essa que pai e mãe crente não tem que influenciar no namoro do filho e da filha? Larga a mão de ser covarde. Larga a mão de ser covarde. Não empurra isso para o mundo que você vai ver aonde isso vai acabar. O texto é claro. Eu não vou dar minha filha para qualquer homem. Eu não vou dar qualquer mulher para o meu filho. Eu sei o que eu ensinei para eles. Eu sei quem eles são. Isso é extremamente sério, irmãos. É o que eles estão fazendo diante de Deus. Diante de Deus, e eles partem do pressuposto que casamentos mistos é desonroso e pecado diante de Deus. Não por uma questão, de novo, estou reforçando isso por uma questão racial, mas porque está em pauta no versículo 30, a lealdade a Deus. Nós estamos estabelecendo uma aliança nossa para com Deus, e essa aliança pressupõe lealdade, porque nós sabemos que se homens pagãos, ímpios, se casarem com nossas filhas, ou mulheres pagãs e ímpias se casarem com nossos filhos, haverá conflitos terríveis nesse casamento. Eu vou citar aqui alguns. Primeiro tipo de conflito, conflito conjugal. A maneira que um crente em Deus pensa a respeito de casamento é totalmente oposto à maneira que um ímpio pensa a respeito de um casamento. E já vai dar conflito no dia a dia. Como diz os jovens, não vai dar bom. E não vai mesmo. Vai ter problema. A esposa, no caso aqui, hipoteticamente, se ela é crente, e o marido não, a esposa tem uma visão a respeito da importância que Cristo tem para ela, o marido não tem. Do que Cristo representa no centro do casamento, o marido não tem. Não tem compromisso nenhum com isso. Vai dar conflito. Casamentos entre crente e descrente vai ter conflito moral. O ímpio tem uma régua moral inferior ao crente. A maneira de ver a vida, a maneira de compreender o mundo, a maneira de educar os filhos. Meu irmão, eu sei que quando o jovem, o homem quer casar, eu sei o que ele quer. Não é só amor, no sentido de paixão. Ele quer ter a liberdade, porque é para isso mesmo que vocês estão pensando. E a mulher também, porque Deus fez os dois com hormônios. Mas o casal que é crente vai ter essa bênção da parte de Deus após o casamento. Não tem problema nenhum, mas tem uma coisa que o crente tem que pensar: um dia nós teremos filhos. E são coisas que os jovens casais não pensam. Um dia nós teremos filhos. Como que nós iremos criá-los?
Se for um casamento entre crente e descrente, vai haver uma deficiência cristã enorme na criação dos seus filhos. Seus filhos possivelmente não serão crentes. Eles não irão amar a Cristo. Porque o pai, no caso, se for o ímpio ou a mãe, não vai dar esse testemunho, não vai dar essa importância. E toda criança já nasce com o pecado original, já nasce com 10-0. Já nasce sendo puxado pela carnalidade. Herança maldita de Adão e Eva, mas que está no nosso DNA. Ah, mas eu amo, é lindo. Vai ter problema. Vai ter problemas. Nós não daremos mulheres ímpias aos nossos filhos e nem daremos homens ímpios às nossas filhas. Irmãos, 3 possibilidades do que pode acontecer. Primeira possibilidade: o ímpio, após o casamento com o crente, continuar sendo ímpio. Você vai ter uma dor de cabeça. Eu estou avisando. Pergunta para quem sofre esses problemas. Vocês não têm ideia. Vai dar dor de cabeça. Tem vício, imoralidade, pornografia no meio do casamento. Tem um montão de coisas que você vai ter problema. Segunda possibilidade, a melhorzinha. O ímpio se converteu depois de se casar. E eu sei que os crentes falam assim: tá vendo, pastor? Então eu posso. Não pode. Não pode. Mas ele se converter, isso não está em pauta. O que está em pauta é a obediência. A obediência a Deus. Nós nos propomos a andar, a guardar e a cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos. Vou dar um exemplo. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, diz assim, que comunhão há entre Cristo e as trevas. Está dizendo que nem sociedade, empresa, CNPJ, pode haver uma sociedade entre um crente e um ímpio. O cara pode ser o melhor na área dele. Você sabe que se você se ajuntar numa sociedade, vocês vão arrebentar. Porque o cara é bom. Deus não está preocupado com isso. Ainda não pode. Isso é obediência. O casamento segue a mesma premissa. 1 Coríntios 7 ainda fala assim, olha, até aquelas que eram viúvas, se casar tem uma ordem, que no Senhor, no Senhor. E outra, me ajuda, irmão, vocês vão dar problema para mim. Eu sei. Me ajuda. Terceira situação que pode acontecer. Essa é a mais provável. O cônjuge crente que casou com o descrente esfria-se da fé e abre mão do evangelho. 75% dos casamentos, pesquisa no meio da igreja evangélica, no Brasil. 75% dos casamentos mistos, é como nós chamamos isso na teologia, mas os irmãos entendem, de crente com descrente. 75% dos casamentos mistos passam por experiências amarguíssimas e todos tinham consciência porque foram avisados. Você quer saber o que é 75%? Vou dar um exemplo aqui. Deus abençoe vocês. Férias. Não é uma férias comum. A férias do seu sonho. Vocês vão viajar para o lugar que você mais orou a Deus. Você jejuou, você passou anos orando, conseguiu, primeira classe no avião, você e sua família. Era aquilo que vocês tanto desejavam. Vocês nunca acordam de manhã, nesse dia vocês acordaram sozinhos, só para ir viajar. Chega no aeroporto, a companhia aérea, ela é extremamente honesta. Está vendo como é hipótese, né? Extremamente honesta. Ela chama você naquela salinha VIP que tem no aeroporto e fala assim, então, senhores passageiros, nós queremos ser honestos com os senhores
e essa é uma prática da nossa missão, visão e valores da companhia, e eu quero dizer uma coisa a vocês. A aeronave que vocês irão estar subindo, embarcando daqui a pouquinho, ela tem 75% de cair quando chegar na altura de Brigadeiro. Você vai pegar o avião? 75% de chance, ela vai cair. É onde as pessoas estão se enfiando com um casamento misto. Vou abrir um parênteses aqui, e vocês são testemunhas que eu já falei isso então agora publicamente. Eu não realizo casamentos mistos. Não realizo casamento de crente e descrente, nem eu e nem pastor Maurício. Nós não realizamos. Segundo ponto, estou falando publicamente, não vou em casamento misto. Pastor, mas não tem nada a ver. Escuta uma coisa, a sua presença num casamento misto é diferente da minha presença. Gálatas capítulo 2, versículo 9, é dito que que Pedro, Tiago e João eram considerados, não foi Deus que fez isso deles, a igreja considerava eles as colunas da igreja. Não me comparo a eles, mas na posição pastoral, eu sou uma coluna da doutrina que nós defendemos aqui. Se eu for lá, eu abro precedente. Não vou. Mas vai pelo menos para orar. Sério? A Bíblia fala que você não pode casar, você quer que eu ore pelo quê? Não vou, irmãos. Tenho dito. Próxima lição. Podem respirar, irmãos. Podem respirar. Verso 31. Observância para com o dia do Senhor. Observância para com o dia do Senhor. Versículo 31 diz, também, que existe uma premissa nessa aliança, de que trazendo os povos da terra, está falando que não é judeu, ok? Então, trazendo os povos da terra, no dia de sábado, qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e de que, no ano 7º, abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Essa aliança está sustentada em como devemos administrar o nosso tempo. Homens e mulheres passam horas e horas trabalhando para enriquecerem, mas reclamam de virem num culto de dia de semana ou de acordar cedo para cultuar no domingo. Deus está cuidando do seu momento que ele tem direito de adoração e cuidando para manter o coração do seu povo puro referente à ganância. Na última década, o formato CLT de trabalho tem caído bastante. Aliás, muita gente entende que o formato CLT é uma coisa já ultrapassada. O formato de trabalho PJ, e principalmente aqueles que conseguem abrir um MEI, bom, pelo menos era mais fácil, né? Agora está um pouquinho mais difícil, não vou entrar nessa questão política. Mas abrir um MEI, acham isso mais vantajoso. E, de fato, conforme o valor do salário, se for CLT, tu está lascado. Isso é fato. Então, os PJs ou MEI têm crescido cada vez mais no Brasil. Por que eu estou falando disso? Porque esse formato de PJ ou MEI é mais parecido com o formato de trabalho dos judeus daquela época do que CLT. Como funciona de forma mais simples o trabalho dos judeus? Se eu trabalho, eu ganho. Se eu não trabalho, eu não ganho. É o famoso autônomo. É o famoso autônomo. Não existia esse formato de trabalho CLT no período dos judeus. Ok, irmãos? Pelo amor de Jesus Cristo. Em Neemias, CLT, né? Escrito lá, Getúlio Vargas, não existe isso. Não tem. Começou com Getúlio Vargas, tá, irmãos? Então,
Como é que eles faziam? Eles são autônomos. Eles são autônomos. E eles não se importavam de trabalhar e trabalhar e trabalhar, porque para eles, literalmente, tempo é dinheiro. Quanto mais eu trabalho, mais dinheiro eu tenho. E rapidamente isso seria, ou iria substituir a devoção deles para com Deus. Não vou no culto, eu vou trabalhar. Eu vou fazer dinheiro. Eu tenho meus objetivos profissionais, eu tenho meus objetivos. Deus está cuidando deles. Nós não vamos fazer isso nos sábados. Já existia uma lei, o 4º mandamento, e nós iremos cumprir isso. Quando pessoas chegarem a Jerusalém para querer vender alguma coisa, a gente não vai nem falar com essas pessoas. Porque nós estaremos dedicados a Deus. Irmãos, é só nós percebemos. Eu conheço, tenho um colega médico, ele é gastro. E esses dias ele estava falando, eu prestei um concurso, e agora eu consegui passar na prefeitura, ele já tem consultório de gastro, ele passou na prefeitura para ser clínico geral. Para que isso, meu irmão? Você está doido, você já está morrendo, ele já tem 2 pontos de safena, e por que mais isso? Eu quero dinheiro, é claro. Falou de boa, é amigo. Conheço uma médica que, se deixar, ela não dá férias para ninguém, ela vai trabalhar porque ganham por consulta. É assim que funcionam os autônomos. Então, não importa, eu vou atender 40 pacientes hoje, porque 40 valores diferentes que vão entrar para mim. Os arquitetos, quanto mais eu terminar um bendito projeto e conseguir aprovar, é mais dinheiro. Então, eu vou passar a noite toda fazendo isso mesmo. Amanhã de manhã eu já quero apresentar. Os engenheiros, quanto mais rápido eu entregar a obra, o valor que falta combinado é lucro. É lucro. Mas ir num culto de terça, 8 horas, ninguém merece. Acordar de manhã para ir num culto, pastor, tenha santa paciência, eu trabalhei, isso é o que eu mais, eu odeio isso, eu trabalhei a semana toda, só você, eu sou vagabundo. Todo mundo, só você trabalhou então. O que Deus está falando é, eu quero o meu tempo. Eles estão aqui, claramente, falando do tempo a Deus, no versículo 31. Uma observância ao tempo com Deus em sua aliança. Próxima lição, 32 ao 34. Olha que coisa linda. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos, cada ano, a 1/3 parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, e para os pães da proposição, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados, e das festas da lua nova, e para as festas fixas, e para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus, nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, deitamos sorte acerca das ofertas da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, e segundo as nossas famílias, a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, como está escrito na lei. Qual é a lição importantíssima que nós estamos aqui? Eles estão falando de ofertas. Ofertas. Para que o reino de Deus possa funcionar. Ofertas para a manutenção do culto deles. Oferta para a manutenção do templo, ofertas para a manutenção de tudo aquilo que era necessário. Olha a preocupação deles. Olha, nós estamos impondo sobre nós, começa assim o texto, nós estamos impondo. Sobre quem? Sacerdotes, levitas e o povo. É todo mundo. Todo mundo. Né? Todo mundo. Nós estamos impondo o quê? Que nós iremos fazer o quê? Ajudar, vamos servir e vamos doar aquilo que é preciso. Isso é oferta. É um coração grato, liberal. Olha a preocupação deles. A gente está aqui conversando e vai ser assim, a gente vai fazer uma escala e de ano em ano, no versículo 32, nós vamos doar um ciclo do valor que é preciso, uma 1/3 parte do ciclo do valor que é preciso para o culto durante todo o ano. Então, o que isso significa? Olha só,
Eu sei que Deus exige que tenha os pães da proposição. É meu. Esse ano todo, deixa comigo. Eu dou. É como se alguém falasse assim, ó, o pão da ceia, durante todo 2024, é comigo. Só me lembra, diáconos, só me lembra. O outro falasse assim, o suco de uva é meu. Papel higiênico é meu, é meu. É meu. Olha a preocupação deles, o carisma da aliança, ó, e para os pães da proposição, para a contínua oferta de manjares, que não havia sangue nesse tipo de oferta, e para o contínuo holocausto dos sábados, ó, as coisas que precisam para a festa da lua nova, é meu, é meu. E para as festas fixas, é meu, deixa comigo para esse ano. E para as coisas sagradas, para mim, eu. E para as ofertas de pecado, é meu. E para fazer inspeção de Israel, eu. E para toda a obra da casa de Deus. Olha que coisa linda o versículo 34. O 34 é sensacional, até colocado diferenciado aqui, ó. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, deitamos sortes, fizemos a escala para ver quem é o primeiro. O ímpar para ali, rapidinho, coisa de boa ali. Para a oferta da lenha. Da lenha. Que se havia de fazer a casa do nosso Deus. O altar de sacrifício precisa de fogo. Amém, irmãos? Pelo amor de Jesus Cristo. Precisa de fogo. Fogo se acende com lenha naquele período. A lenha de todo esse ano é meu. Deixa comigo. Eu trago. Bonitinha. É minha. Está ali, ó. A oferta acerca da lenha, que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, a tempos determinados. Qual é o tempo que eles estavam escolhendo? De ano em ano. Para se queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, como está escrito na lei. Deus quer os holocaustos queimados, a lenha, esse ano, minha família. Ano que vem, a família tal. Certo? Ó, não pode pisar, hein? É para Deus. Está comigo, oferta. Aliança. Por último, do 35 ao 39, vamos ler? E que também entraríamos as primícias da nossa terra, e todas as primícias de todas as árvores frutíferas, de ano em ano, à casa do Senhor. Os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei. E que os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas teríamos a casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nela. As primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite traríamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra, aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote, filho de Arão, estaria com o levita quando recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus e às câmaras da casa do tesouro, porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi, devem trazer ofertas do cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Em último lugar, uma coisa é a oferta, segundo, o dízimo. Nós iremos observar atentamente, Senhor, o dízimo. E aqui tem 4 informações importantes de todo esse textinho aqui do versículo 35 até o 39. 4 informações e eu encerro. Primeira informação. O dízimo, nesse texto, é chamado de primícia. Não é o que sobra. Não é o último lugar. É a primícia. Vamos trazer a nossa primícia de tudo. É isso que ocupa o coração. Não é, se der tempo, se sobra. Não. É uma aliança que eu tenho com o Senhor. Por tudo que o Senhor fez por nós. O Senhor perdoa os nossos pecados. O dízimo é gratidão. É a nossa primícia. É o zelo que está imposto no texto. É impossível vocês não terem visto o zelo bíblico com que eles estão tendo. A primícia. Segundo, dinheiro na igreja é questão de transparência. Nós traremos os dízimos, mas os filhos de Arão, olha o 38 lá, ó, o sacerdote filho de Arão estaria com os levitas quando esses recebessem os dízimos. Nunca é uma pessoa só que lida com isso. Os irmãos dizimam aqui na igreja, os irmãos ofertam, aquilo que é em espécie física, os diáconos estão vendo, não é um diácono. Os diáconos estão vendo depois na contagem, e depois aquilo que os diáconos arrumam ali, depois passa para a tesouraria.
Os diáconos têm consciência do valor que está entrando, eles sabem o que está entrando. Aliás, os diáconos que falam, às vezes para a tesouraria, tá difícil, hein? O negócio está meio complicado. Ou esse mês, Deus seja louvado, Deus tocou no coração. Os diáconos estão por dentro de tudo. Porque não vai direto. É uma transparência, pelo menos das pessoas. Quando Paulo manda os irmãos ir receberem ou doarem o dinheiro para aqueles irmãos mais necessitados em 2 de Coríntios, ele fala assim, está indo 2 irmãos, Timóteo e mais um com ele. Transparência. Terceira informação importantíssima a respeito do dízimo que é falado aqui. No final do versículo 37 diz o seguinte: os dízimos da nossa terra aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. Biblicamente, o dízimo você dá ao Senhor e não é você que administra, é a igreja. Porque tem um monte de sabichão hoje em dia dizendo assim, não dou. O meu dízimo eu dou para um orfanato. O meu dízimo eu dou para alguém que precisa. A Bíblia fala que você não tem autoridade para fazer isso. Quem recebe é a liderança. Não confio na liderança, não tem problema, sai da igreja. Não fique numa igreja em que você não confia na liderança. Mas não queira administrar aquilo que Deus não permitiu você administrar. Não tem problema. Mas temos que ser bíblicos. Temos que ser bíblicos. A eles competem. Hebreus vai dizer a mesma coisa no capítulo 7. Olha, eles entregaram os dízimos a eles. É assim que funciona. No período de Jesus, eles levavam os dízimos também no templo, a amostra de todos, isso era comum. Tenho desconfiança que a liderança é corrupta. Poxa, isso é sério? Não, realmente, eu tenho argumentos. Sai da igreja, então. Mas não queira administrar aquilo que Deus não mandou você administrar. Não é você que decide. Você faz isso com o seu dinheiro. Não tem problema nenhum. Quarto e último lugar. O que é falado nesse texto? Que aqueles que trabalham no templo, que vivam do salário do templo. Versículo de número 39. Porque aquelas câmaras, o que é câmaras? Os quartos, os recônditos do templo. São quartos, tá? Porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi, está falando de 12 tribos, mais a tribo de Levi, devem trazer ofertas do cereal, do vinho e do azeite, por alguns motivos. Quais são os motivos? Porquanto se acham ali os vasos do santuário. Irmãos, não tinha banco naquela época, ok? Como se existe hoje, instituição financeira. Então, eles guardavam esses dinheiros, que era para o uso da manutenção do templo, num vaso específico. Essa parte é para a manutenção do templo, os vasos do santuário. Mas também tem dentro do santuário do templo, tem quem? Tem os sacerdotes que ministram, tem os porteiros, tem os cantores. Esse pessoal recebe. Eles trabalham full time ali. E assim, não desampararíamos a casa do nosso Deus. Aqueles que trabalham e vivem no templo, do templo, que recebam do templo. Simples e elegante. Percebem as atitudes concretas que homens e mulheres de Deus tiveram após um avivamento? Atitudes diante de Deus, atitudes na liderança, atitudes na consagração, atitudes na observação da palavra, atitudes para com as futuras gerações, atitudes para com o dia do Senhor e o tempo, atitudes para com a manutenção da oferta, atitudes para com o dízimo, atitudes concretas de quem teve um encontro real com o Senhor. Que o Senhor permita-nos guardar esse texto em nossos corações.
ainda que alguma coisa possa nos incomodar, que o Senhor possa trabalhar, diga: Senhor, me ajuda a entender, porque eu quero ser avivado pelo Senhor. Eu quero ter atitudes corretas diante da Tua palavra, que a minha vida e o meu comportamento glorifique ao Teu santo nome. E que nós possamos glorificar a Deus. Deixa eu só abrir um parênteses, que já perguntaram isso para mim, então vou aproveitar o texto. Pastor deve dizimar, claro, está no texto aqui também. Versículo 38. E os levitas, que é o que receberam os dízimos, né? Trariam os dízimos dos dízimos. Eles recebem o salário disso, e eles tiram também não. Não é só membresia. Pronto. Honestidade para todo mundo. Ah, pastor, se estão fazendo errado, o problema é deles. O nosso compromisso é com a Bíblia. Que Deus nos abençoe. Em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé?